Ô, amado, pode sentar. Que a graça do Espírito Santo, a paz que o nosso Jesus nos dá, possa ser transbordante em uma realidade na vida de todos vocês, amados. Bem? Vamos direto ao que interessa, né? Que a gente lê a palavra de Deus e está aqui refletindo o que ela tem para nos falar hoje. Eu não estou nem preocupado, nem um pouco, em pregar, né? Nos modos da pregação que os pregadores pregam. Nada contra. Eu só não me preocupo mais com isso, né? A gente tem feito, na verdade, algo diferente, que é mais partilhar o que Deus tem ministrado no nosso coração. Obrigado, amado. Partilhar o que Deus tem ministrado no nosso coração, como a gente tem feito em qualquer outro ambiente. Não tem diferença nenhuma. Como o Adriano disse, né? Vim aqui para estar me encontrando com alguns amigos, né? Igrejas, entre palestra, aula e pregações, como eu disse, que para mim não faz diferença nenhuma. E vou estar em torno aí de 5, 6 igrejas, nesse período de 11 dias, e em torno de 11 a 12 encontros que eu terei também, né? Tive e ainda terei, se Deus assim me conceder. Ou seja, em igreja eu vou estar em 5, 6, mas me encontrando com as 12 entre famílias e indivíduos, que para mim também não faz diferença nenhuma, amados. A minha convivência fora, dentro da igreja, num púlpito, numa mesa, num café, também não difere em absolutamente nada. Tenho entendido o evangelho como viver a vida, na vida, em todas as ocasiões, em todas as situações. E eu sou isso aqui que vocês vê. Nenhuma novidade, né? Então, amados, eu quero só compartilhar com a minha família, né? A gente... Às vezes, assim, os irmãos ficam preocupados, e é tão bom isso, né? A preocupação de acolher, de receber. E eu sempre fiquei muito à vontade entre os irmãos aqui, porque são meus amigos. São 7 anos, né, Adriano? E nesses 7 anos, eu acho que eu estou 7 anos. Ou seja, amado, a gente vai caminhando, a gente já viu alguns aqui casando, a gente vê algumas crianças já se tornando adolescente, né? Sou ainda professor de alguns. A gente ainda tem conhecido da época de escola, então a gente assim vai, tá no meio de família, é muito bom isso, é bom demais, amados, coisa boa, se todo mundo pudesse ter essa sensação, essa vivência, essa percepção de que nós nos reunimos como família, isso é muito bom. O ambiente é de segurança, onde a gente pode confessar pecado, o ambiente é de segurança, onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente não precisa usar máscaras, a gente não precisa representar, a gente não precisa esconder nada. Que coisa boa, que lugar terapêutico, né? O que é isso que Deus propôs? Um bando de pecadores se reunindo em torno da mesa de comunhão e que a gente pode, assim, ficar nu diante do outro. Isso é muito bom, amados. Nos tempos que a gente vive, a Igreja de Cristo é um refúgio muito grande. Eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 4, foi escolhido o verso 12 e 13, né? Buscando em unidade alcançar a maturidade. Nem seria possível formular a frase de outra forma também, porque não tem como você buscar a maturidade sem a unidade. Porque quem pensa que pode haver maturidade fora da unidade está totalmente equivocado e nunca vai chegar na maturidade. Porque a maturidade é exatamente entender que nós nos completamos, amados. Preste atenção em tudo aqui, que eu acho que é importante a gente entender o raciocínio. A gente vive, principalmente, de uns poucos tempos para cá, eu estou falando da sociedade organizada, eu estou falando daquilo que é passado para nós, na cultura, na educação e até no meio religioso. Uma espécie de salvação individual. Não existe salvação individual. Jesus não morreu por mim. Jesus morreu por nós. A nossa mente ocidental, a oriental não funciona exatamente assim. Mas a nossa mente ocidental funciona sempre no individualismo. Sempre pautado pelo egoísmo, pelas construções de sucesso individual. Onde o coletivo, ele não importa muito, amados. Vou dar um exemplo.
Um repórter foi entrevistar um judeu e ele perguntou a respeito do Holocausto, lá onde Hitler, o nazismo, matou lá 6 milhões de judeus. E aí a pergunta foi feita dessa forma: Hitler matou 6 milhões de judeus. E o judeu, ele respondeu assim: não, Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Para que a gente entenda, amados, que a cabeça funciona diferente daqueles que vão compreendendo a orientação de Deus. Aqueles que vão compreendendo o propósito de viver na humanidade. Tem pessoas que pensam que elas devem buscar a Deus individualmente. E isso basta. Aí alguns estão pensando, mas André, não se deve buscar a Deus individualmente? Sim, só que isso não basta. Há um pensamento que é assim: busquei a Deus e não achei. Encontrei o meu próximo, nos reunimos os 3. Então é sempre no coletivo, é sempre no outro. Nunca é no indivíduo diante de Deus. E sim, é sempre dentro de um coletivo, de um corpo. Se nós não entendermos isso, amados, nossos casamentos serão fracassados, nossas vidas espirituais serão fracassadas, e nós viveremos como Satanás, que pensou ser um indivíduo dentro de um reino, a ponto de achar que ele mesmo tinha direito de um trono. Porque quem vive nessa perspectiva do individualismo, ele sempre vai achar que ele merece em detrimento do outro, e sempre vai se comparar como o outro não merece e ele merece. E faz essas avaliações loucas, como por exemplo uma parábola que Jesus conta, que 2 subiram ao templo para adorar. E um disse: dou-te graças, ó Pai, porque dou o dízimo, jejuo 2 vezes na semana, e nem sou como esse miserável pecador. Aí o miserável pecador nem ousava levantar sua fronte, seu rosto ao céu, e batia no peito. E dizia assim: tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus diz: qual dos 2 desce justificado para a sua casa? Aquele que justamente, para se comparar e se justificar diante de Deus, não pegou um outro. Amados, nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina a respeito dessa questão de unidade. E aí a gente precisa entender que unidade não é uniformidade. E a gente vai ver que há diversidade nessa unidade. E essa é a beleza dessa unidade, que não é todo mundo igual. Porque se fosse todo mundo igual, seria sem graça, amados. Todo mundo pensando igual, todo mundo querendo igual, todo mundo tendo as mesmas coisas. Seria muito ruim. O casamento, por exemplo, quando Deus cria lá o homem, a mulher, eles são uma unidade composta. Depois que a gente bagunça tudo esse negócio aí a gente foi dividindo, é macho, é fêmea. É servo, é livre. É judeu, é grego. Aí Paulo diz em Gálatas 3:28, nem judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, nem servo, nem livre. Todos são um em Cristo Jesus. Essas fragmentações que a gente vai criando, amados, preto, branco, nordestino, sulista, pentecostal, reformado, rico, pobre, ignorante, intelectual, essas fragmentações só vêm para prejudicar as nossas relações. Porque a gente não entende que a diversidade, a separado, não é a diversidade, a separado, diversidade, ela é uma bênção porque nos completa. Quer ver um negócio que as irmãs vão gostar? Talvez os homens não gostem a princípio. Quando Deus diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Lá no texto original está assim, vou fazer para o homem uma mulher que seja opositora. É o que está no original, mano, sem conversa fiada. Está escrito lá, no hebraico, do jeito que Deus inspirou. Está escrito exatamente assim. Vai estudar, vai conferir para ver que eu não estou falando bobagem. Só que não entende opositora como aquela que briga, aquela que discorda por discordar, por birra, por egoísmo, por um monte de coisa. Não é isso. A opositora aqui é aquela, inclusive, que mostra para o homem, quando ele está equivocado, errado, não deixa ele na sua loucura e nem ser consumido pela sua soberba, pelo seu orgulho, achando que é autossuficiente. Estão entendendo a dinâmica do negócio, amados?
Então, quando Deus cria esse casal, põe o nome deles de Adão, que nós depois achamos que o Adão era o homem e que a Eva era a mulher. Está escrito esse trem lá na Bíblia, é só ler direitinho, amados. Capítulo 5, verso 1 e 2 de Gênesis. Deus os criou, os abençoou e os chamou Adão. Adão era o nome do casal. Depois do pecado é o homem que diz, essa aqui é Eva. Deus nunca tinha colocado o nome da mulher de Eva. Foi o Adão, depois do pecado, que causou a divisão. Ó, e aí, Adão, o que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu. Então a gente precisa retrabalhar todas essas questões, amados, senão a gente vai se perder cada vez mais achando que nós somos a última bolacha do pacote. A última Coca-Cola gelada no deserto. Eu nem gosto de Coca-Cola. Vamos ler o texto aqui, amados, de Efésios, capítulo de número 4, verso 1 até o 16. Embora foi escolhido o 12 e o 13, mas eu quero ler todo o texto e depois eu falo por que eu vou ler todo o texto. Eu vou ler aqui numa versão que ela é um pouco diferente, contemporânea, porque ela é uma linguagem mais acessível. E aí vocês vão acompanhando e comparando com a que vocês têm aí, tá? Deixa eu só pegar aqui, pronto, achei. Diz assim, amados, ó. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis, quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz, o que une vocês. A união que o Espírito dá. Verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Verso 10. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras, ou por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ele é quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união, e todas elas, e assim cada parte, funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amados, a igreja ela não deve ser um compromisso coletivo de interesses individuais. A igreja não deve ser um compromisso coletivo de interesses individuais, mas um compromisso individual para o benefício e interesse coletivo. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam mesmo? Porque quando eu li a primeira vez eu não entendi. Nós pensamos que há um compromisso de um coletivo para o indivíduo. A Bíblia ensina que o compromisso é do indivíduo para o coletivo. Então não há possibilidade de um coletivo trabalhar para um indivíduo. Essas figuras que querem se destacar na igreja por causa dos seus dons, funções, posições, ou sei lá o que mais, estão enganados. Nós não trabalhamos para a individualidade de ninguém, amados. Os indivíduos devem trabalhar para o coletivo. É algo que tem sido minado na nossa sociedade através das leis, da cultura e da convivência. O indivíduo não é mais importante do que o coletivo. Todas as vezes, sem exceção,
que a Bíblia vai tratar do povo de Deus é sempre no coletivo. Corpo de Cristo, lavoura de Cristo, edifício de Deus, morada de Deus. E aí a gente entende morada como uma casinha que Deus habita. Tanto é que quando a gente lê João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí a gente interpreta assim, vai ter um monte de casinha lá no céu, tipo um condomínio, e eu vou morar em um. E tem uns doidão da cabeça que ainda diz assim, não, tem uns que vai morar numa mansão, e outros vai morar tipo assim no fundão da Zona Leste, tipo uma periferia bem zoada, num barraquinho. Tem uns que vão ter um galardão e vai morar num palácio. As mansões celestiais. Amados, não é isso que está escrito. Não é isso que Jesus ensinou. Perceba, leia o texto. Na casa do meu Pai, só tem uma casa, há muitas moradas. A ideia é uma casa que tem muitos cômodos, ou muitos quartos. E cada um tem o seu quarto dentro de uma casa. Então a casa é uma só. Não são muitas. Porque Deus está restaurando essa fragmentação, essas divisões, para que tudo seja um, amados. Nós não lemos no texto? Um só Pai, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que age por meio de todos, em todos. Olha que coisa interessante. E os dons, para que servem? Para a edificação dos santos, para a obra do ministério. E ele dá, nos versos finais, acho que é 15 e 16, a figura do corpo, onde o todo trabalha em cada parte para que o coletivo seja edificado. As juntas e as ligaduras, elas vão se unindo para sustentar um corpo. E a gente esquece, amados, que no corpo físico tem algumas estruturas, como, por exemplo, você tem tendões e tem nervos, né? Então, toda relação vai ser tensa e vai ser nervosa. Sem exceção. Então, o coletivo vem para trabalhar. Olha que coisa boa, né? O coletivo vem para trabalhar, mas o nosso caráter individual. O casamento, Deus não criou para ninguém ser feliz. Isso é uma ilusão. Deus instituiu o casamento para trabalhar caráter das pessoas, aperfeiçoá-las. Porque nós somos confrontados na convivência, quanto mais próxima, mais difícil. É por isso que Jesus disse, ame o próximo. E por que o desafio é amar o próximo? Porque está perto. Se estivesse longe, é fácil. A gente não ama mais assim, não tem mais paciência, mais tolerância com aquele que não... É mais distante. Não é mais fácil assim, suportar? Suporta lá. Suporta na igreja, só 1h30, 2 horas de culto, 2, 3 vezes na semana. A gente tem mais disposição, tem mais tolerância, tem mais margem de tolerância. Agora, aqueles que se aproximam demais da gente, parece que a paciência não tem mais, esgotou tudo, qualquer pingo transborda, amados. É ou não é? Não precisa responder, não, é só para pensar. Então, amados, não há um comportamento individual, né, mas pessoas na consciência de um trabalho para o corpo, onde a ênfase não são as partes, mas as juntas e os ligamentos, como eu falei, que unem e fazem o corpo crescer saudável e organicamente, não tendo objetivo nos resultados e performances individuais, mas na saúde do coletivo, como também os títulos. Tudo isso deve ser para identificar e apontar funções e não para o corpo e posições hierárquicas de domínios e destaques. A gente precisa trabalhar isso também. Mas vamos para a carta de Paulo, porque assim, vocês escolheram o verso 12 e 13, não é isso? Só que esse verso 12 e 13 está dentro de um capítulo, que eu li, o 4. E esse capítulo 4 está dentro de um livro, que é o livro de Efésios. Então a gente precisa entender todo o contexto. As cartas, principalmente as cartas do Novo Testamento, Paulo, Pedro, que seja, João, enfim, Judas, Tiago, todas elas têm um tema. Eles querem passar uma mensagem central. Essa carta de Paulo aqui tem um tema, que é o corpo de Cristo. É isso que ele trabalha. Então, ele não está falando no capítulo 1 uma coisa, o 2 outro, o 3 outro, o 4 outro, o 5 outro e o 6 outro. Ele está falando do capítulo 1 até o capítulo 6 a mesma coisa. Por exemplo, o capítulo 1, nessa carta aí aos Efésios, o tema, como eu falei, é o corpo de Cristo. Ele fala do Deus triuno, elegendo, redimindo, selando aqueles que fazem parte da família. Então, se você ler lá, verso 3, agora eu não vou lembrar, não.
Não, eu vejo aqui com vocês. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Vamos acompanhar? Como eu disse, não se preocupa não que não é pregação. Eu também não estou preocupado. E abra a Bíblia, ligue a Bíblia. Tinha um celular, então liga a Bíblia. Vamos lá, Efésios capítulo 1, só para a gente entender essa dinâmica, amados. Eu gostaria muito que todos voltassem para casa compreendendo o que Deus quer falar, entendendo o que Deus quer falar. Não só sentindo, porque as sensações elas vão passar da porta para lá. Mas a compreensão, o entendimento, vai ser arraigado na nossa vida e a gente leva isso para a vida, não é? Então preste atenção, não se disperse em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 1, 2, Paulo dá a saudação. Verso 3 ao verso 6, é o Pai que está escolhendo para a salvação. Verso 7 até o verso 12, é o Filho que está redimindo para a salvação. Versos 13 e 14 é o Espírito que está selando aqueles que são salvos e foram escolhidos por Deus. Ou seja, a Trindade, as três pessoas da Trindade. Amados, não gera uma confusão na cabeça esse negócio de estudar Deus? Que é três, mas não são três deuses? É um Deus só, mas são manifestos em três pessoas distintas? Mas não são diferentes? Nas características de divindade e tudo mais? Não gera assim uma confusão? Como que a gente entende isso? Não entende. A gente só tenta imitar a dinâmica da Trindade. Qual é a dinâmica da Trindade? Nenhum vive para si. Perceba, Deus o Pai envia Deus o Filho na terra para se sacrificar pela humanidade. O Filho na terra glorifica o Pai no seu ministério, que por sua vez envia o Espírito Santo para a terra para aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Esse Espírito Santo pretende levar esses redimidos a glorificar o Filho, que por sua vez glorifica o Pai, que enviou o Espírito. Vocês entenderam, amados, a dinâmica do negócio? Vou tomar um copinho d'água aqui, um pouquinho. E aí a gente vê, na sequência, no capítulo 2, a graça de Deus ela é a causa da salvação de todos, sem a participação meritória de ninguém. Então não há espaço para o indivíduo em ocasião nenhuma. Portanto, esse pretenso orgulho que havia no religioso judeu é como um muro que foi derrubado, possibilitando que todos fossem participantes da família. Estou dando um resumo de cada capítulo aqui, amados. O capítulo 3, Paulo faz orações de gratidão a Deus por manifestar, olha só, a sua multiforme sabedoria pela igreja, que é a expressão da diversidade para a unidade. Capítulo 4, que é o que nós lemos e nós vamos falar, em apenas 1 hora e 25 minutos. Estou brincando, calma aí, segura, não vai ser disso não. No capítulo 4 é mostrado que o ministério de cada um é a unidade nessa diversidade e a semelhança de um corpo humano que, embora tenha muitos diferentes membros, mas todos pertencendo a uma mesma natureza, com um propósito comum, que é a saúde, a preservação e o desenvolvimento do corpo. É isso que eu quero trabalhar com vocês em alguns minutos aqui. O capítulo 5, amados, é mostrado que uma vida cheia do Espírito deve resultar em serviços e submissão mútua. Cada qual, nessas relações, se entregando em favor do outro. Olha o que Paulo diz no capítulo 5, que é ser cheio do Espírito Santo. Se submeter ao outro, servir ao outro. Tem que ser cheio do Espírito Santo para que isso aconteça, amados. Porque se tiver algum canto da nossa vida que o Espírito não preencheu, você não vai se submeter a ninguém. Você, como eu, tem uma rebeldia arraigada, amados, lá dentro de nós. A gente não gosta de ser confrontado. Discordar da gente, falar que a gente está errado, que a gente não está entendendo o negócio direito. Por que vem as brigas, amados? Por que vem as discussões? É porque o outro diz assim, não é assim do jeito que você está falando, do jeito que você está pensando. Você não é o dono da verdade. Você não tem sempre razão, e a gente não gosta desses negócios. A gente não gosta de perder a disputa. E o grande problema é que a gente acha que está sempre em disputa com alguém. E Paulo vai dizer, inclusive no capítulo 6, não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa briga, nossa disputa não é entre nós, amados. Nós não temos inimigos. Porque tem pessoas que vivem dentro de igreja como adversários. Disputando sei lá o quê. Dentro da sua casa, como dois estão disputando. Um puxa a corda para um outro, puxa a corda para o outro lado.
Olha que coisa terrível. Calma que vai ficar pior daqui a pouco. No capítulo 6, Paulo continua a falar de um corpo, agora revestido, isso aqui eu quero chamar a atenção, de uma armadura para uma batalha, que não é de vários indivíduos lutando cada um por sua salvação ou sobrevivência, mas um corpo que guerreia uns pelos outros. Preste atenção, vocês já conhecem aquela figura do soldado cristão, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, e escudo da fé, espada do Espírito. Não tem essa figura lá em Efésios capítulo 6, do 12 até o 20 lá? Aí o que a gente pensa? Cada um é um soldado revestido dessa armadura. Lembra que eu falei que Paulo não começa um capítulo falando uma coisa e acaba no capítulo 6 falando outra? Não é, é a mesma coisa. O que Paulo fala no capítulo 6 a respeito da armadura? Quem é a armadura? Quem representa a armadura? Não são os soldados, os indivíduos. É um corpo que é revestido, amados, dessa armadura. Não há espaço na Bíblia para tratar do indivíduo solto. Não há espaço para que Deus seja o meu Deus. Jesus ensinou-nos a orar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha. Me ajuda aí, a gente não ensaiou, né? É igual a escolinha, sabe quando o professor fala e para para completar? Eu não avisei, né? Então vamos lá. Vamos todo mundo junto? Pai nosso. Amém? Vocês perceberam que todas as declarações estão no plural? Nenhuma no singular? O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos. Então o Pai é nosso, até aí está tudo bem, né? Nosso Pai. O pão também é nosso. Aí já começa um negócio difícil. Então, se o pão é nosso, então não é meu. Aí eu tenho que dividir? Se é na mente que é meu, aí já entrou essa questão da individualidade. O pão é nosso. O que nós temos não é nosso. Desculpa, o que nós temos não é meu, é nosso. E tem pessoas que acham que tem propriedade dentro da igreja, que tem direito dentro da igreja, individual. E reclama, e processa, e reivindica, e se sente injustiçado. Aí já começou a complicar. Então o pão não é meu, é nosso? Aí tem que dividir. Aí ficou ruim, né? Porque fui eu que ganhei o pão, eu tenho que dar para o outro. É isso aí, meu irmão. É o que a Bíblia ensina lá em Atos. Que quando os irmãos se reuniam, cada um tinha aquilo que tinha como propriamente seu. E todos tinham tudo em comum. De maneira que para ninguém faltava coisa nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque havia o coletivo e não o indivíduo. No seu projeto individual de vida. Achando que ele só era responsável pela sua família, pelos seus filhos, e não tinha nada a ver com a família dos outros. Aí vem a terceira declaração, que é: as dívidas ou os pecados são nossos. Então, se o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados também são nossos. Então, essa ideia de que eu estou dando conta de Deus, eu sou responsável por mim diante de Deus, isso é uma mente de Caim. Porque quando Deus disse assim: cadê o teu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? Mal educado, não é não, varão? Aqui já tinha uma má educação, responder Deus desse jeito. E eu, porventura, sou guardador do meu irmão? Sou responsável pelo meu irmão? Deus disse: sim, claro que é. Claro que é. E como é? Inclusive, você vai ser responsabilizado pelo seu irmão. Olha a mente do pecador, achando que é ele e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus coisa nenhuma. Os pecados são todos nossos. Se nós participamos de um corpo, se nós chamamos Pai de nosso, quando alguém peca dentro da igreja, eu sou responsável por esse irmão que pecou, para restaurá-lo, cuidá-lo, acolhê-lo e tratá-lo. Então, essa conversa que eu estou fazendo minha parte diante de Deus e o outro que se... Está sendo gravado? Então, entendeu?
Eu não xinguei, não falo palavrão, não. Então, assim, amados, só para a gente entender aqui a dinâmica, a gente precisa voltar, resgatar esse pensamento bíblico. Queridos, se tem algum menino dentro da nossa igreja que ele está se enveredando por um caminho de droga, de homossexualidade, de afastamento da presença de Deus, esse menino, embora seja filho do irmão X e Y, não são eles apenas que devem abraçar esse menino, é toda a igreja. Nós precisamos entender que esses meninos que ficam correndo por aqui, ó, é nós que devemos criá-los, junto com os pais, amados. Quando tem um casal com crise, não é o casamento deles, são os meus irmãos, que fazem parte do mesmo corpo. Eu preciso abraçá-los, caminhar, amados. A gente precisa ter essa noção de que é um corpo. E no nosso corpo físico, vai um dedinho do pé esquerdo, pequenininho. Aquele que tem joanete, sabe, amada? Unha encravada. Você tanto luta na manicure para consertar e não vai no podólogo e não dá jeito. Vai bater ele numa quina, 3 horas da manhã, no frio. Assim, a quina do pezinho da cama. Ah, mano, todo o teu corpo vai reunir forças, esforço. A boca vai falar, ai, aleluia. Os crentes falam assim, né? Mano. Varão, eu estou falando mentira, é assim que acontece. Os crentes fazem isso, 3 horas da madrugada, ai, aleluia. Né? Aí lá o negócio, irmão, trincou. Aí você vai com a mãozinha lá para proteger, para não bater de novo. Aí a outra perna, porque essa aqui está mancando, vai pulando para ir até o hospital. Aí as mãos de outro que vai cuidar daquilo. Aí tem pessoas em volta para cuidar dessa unhazinha, desse pé esquerdo. Quem é canhoto, eu estou falando quem é destro, que é mais sem importância ainda, né? E a gente vai falando, mas calma aí, só não foi o dedinho? O que o resto tem a ver? Amado, faz parte do corpo. Faz parte do corpo. E que pensamento, e que conversa é essa que a gente arrumou, amados? Que eu dou conta de mim, a Deus, e o outro que... Então, amados, a gente precisa rever essa questão. Buscando em unidade a maturidade. Seremos maduros quando entendermos o coletivo. Porque se a gente não entende, se a nossa mente ela não é formada no coletivo, seremos moleques, meninos, infantis, carnais. Como Paulo disse em 1 Coríntios, a divisão entre vocês, a panelinha no meio de vocês. Isso é uma versão nova que eu estou. Né? NTLA, nova tradução linguagem do André. Então, assim, eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Porque, havendo entre vocês divisões, havendo entre vocês brigas, vocês não andam segundo os homens, não são carnais, vocês são meninos em Cristo. Não posso conversar com pessoas maduras espirituais. Está escrito lá, amados. Numa igreja que os dons espirituais eram manifestados de uma maneira extraordinária, que nenhuma outra igreja, pelo menos registrada na Bíblia, tinha semelhança. Mas Paulo disse, vocês são carnais para conviver no culto, na ceia, vocês são carnais em tudo. Mesmo esse poder todo aí, cada um come a sua própria ceia, não discerne o corpo de Cristo, cada um leva o outro para o tribunal, porque cada um se sentiu prejudicado e vai processar o outro. Olha, amados, carnais, vivendo segundo os homens. Você sabe essa diversidade que a gente tem? Deveria ser uma bênção. Porque ia mostrar a multiforme graça de Deus, essa beleza da diversidade de expressar a beleza de Deus nessa multiplicidade. Mas a diversidade que nós temos de denominações e igreja no nosso país tem mostrado, na verdade, o pior de nós. A facção, a divisão, as brigas, as contendas, as disputas, amados. E o que mais deveria evidenciar que somos salvos e discípulos de Cristo é aquilo que mais nos denuncia. João 13 e 35. Jesus disse o seguinte, nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E não é só aqui não, na igreja local.
Porque a unidade, amados, nunca diz respeito a uma igreja local, apenas sobre o corpo de Cristo, que está espalhado em todos os lugares. Então nós precisamos ser guerreiros da unidade. A gente precisa lutar, amados, contra isso que nós mesmos temos construído, essas divisões, essas fragmentações, onde um irmão olha para o outro e não o reconhece como irmão, porque não se veste como ele se veste, porque não prega como ele prega, porque não tem a liturgia que ele tem, porque crê nos negocinhos lá diferentes, que não é heresia, não. A gente está falando de algumas diversidades de pensamento e tal. Porque um diz paz do Senhor, e outro graça e paz, e outro paz de Deus, e o outro bom dia. Aí a gente vai criando, amados, essa loucura. E as redes sociais, então? Em época de política, então? Isso vai ainda se potencializando mais. Porque um é de esquerda, o outro é de direita. Aí o irmão disse assim, mas e você, André, é do quê? Eu falei, eu sou ambidestro, irmão. Bato com as duas. Não, forte colocado, né, Adriano? É teu ramo, né? Então, amados, a gente precisa retrabalhar esse pensamento, queridos. A gente precisa implantar isso dentro do nosso lar. Porque se a gente não resiste o confronto, o conflito, essa discordância dentro do nosso lar, quem dirá fora? Sabe o que eu vejo como maturidade? Aquele que sabe controlar as emoções. Quando é confrontado, fica ali, ó, manso e suave, igual Jesus, tranquilo assim, ó, sereno. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais mansidão, tranquilidade, e o outro lado está se esgoelando. E o outro lado está confrontando. E a gente só aqui. Cheio do Espírito Santo. Né? E o outro querendo brigar. E eu aqui, estou na paz. Vitória, Jesus. Aí a gente vai orar. Aí fala, Senhor, transforma o coração dela. Aí o Espírito Santo responde assim, não é o teu que precisa ser transformado. Eu estou usando ela mesmo. Ou vice-versa, né? Que é dos dois lados, né, amados? Que não tem o melhor nem o pior. Os dois são pecadores da mesma forma. O gênero não melhora nem piora nada. É a mesma massa. Saiu da mesma situação. Então, se a gente não conseguir lidar com essas questões, amados, a gente vai ladeira abaixo. A mesa é uma só e tudo o que ali é posto, todos precisam ter acesso. E a virtude não é ser servido e se saciar, mas servir o outro. Como eu disse para os irmãos, eu vou encontrei com alguns e vou me encontrar aí em torno de 10 a 11 irmãos, entre famílias lá, reunidos e indivíduos, né? Então, quarta-feira eu estava com um cidadão das 8 da manhã até as 2 da manhã. 8 da noite até as 2 da manhã. Mas eu já estava com até meio-dia às 4. Então já dá umas 10 horas aí, né? Com 2 indivíduos na mesa. Aí ontem eu fiquei também até 2h30 da manhã, desde as, sei lá que hora. Mas foi também um bocado, umas 4 horas de resenha santa, conversa. Então a gente precisa entender que a nossa convivência não pode se restringir aqui. É na vida. Você sabe quando a gente vai criar vínculos? Sabe quando a gente vai construir unidade? Quando a gente tiver convivência. Porque ninguém se torna íntimo do outro, se importa com o outro, conhece o outro, com 10 minutos assim, semanal. Não, amados. É vida imbricada. Você sabe o que é imbricado? Sabe a escama do peixe, que é uma por cima da outra, assim? Quando você vê, você não sabe exatamente onde um acaba e outro começa? Isso é imbricado, é um por cima do outro, assim, ó. É a gente se envolver na vida do outro. Não se intrometer, não. Estou falando de se intrometer de maneira negativa. Eu estou falando de se envolver, se preocupar. Conviver, amados, estar juntos. E esse ambiente aqui, ele às vezes não favorece, ou muitas vezes não favorece, porque aqui, ó, está todo mundo olhando a nuca do outro. Quem está olhando um no olho do outro aí? Só eu que estou olhando nos olhos de vocês. Cada um olhando na nuca, não tem relação, amados. Né? Aqui vem cada um para prestar o seu culto a Deus. Já começou tudo errado por aí. O culto nunca é do indivíduo, é sempre do coletivo, amados. Aí a gente fala assim, Senhor, vou para a igreja, usa alguém para falar comigo. Por que a gente não sai de casa dizendo, Senhor, me usa para falar com alguém? Sempre nesse egoísmo, amados. Sempre nesse negócio que achando que a gente, tudo gira em torno de nós. Vocês estão percebendo como a gente está todo perdido nessa dinâmica que o Evangelho tenta nos colocar? Né? Aí uns falam assim, ninguém me visita. E eu pergunto, você foi visitar quem, pelo amor de Deus? Pode estar reclamando que ninguém te visita.
Ninguém me ajudou na minha crise. E você já ajudou alguém na crise de alguém? Então por que a gente acha que a gente é o injustiçado, amados? Então a mesa é para servir, não é para ser servido. Jesus veio para servir, não para ser servido. E quem é maior no reino de Deus é quem serve, não é quem é servido. E quem é maior nessa história, amados, é aquele que se sacrifica mais em prol do outro. E se é você mesmo. Não espere do outro. Não se paute pelo outro. Não crie expectativa. A gente se frustra, a gente fica desiludido porque a gente se iludiu. É até lógico. Não? Por que eu me desiludi? Porque eu me iludi. E o que é ilusão? É uma projeção daquilo que não é realidade. E o que não é realidade, amados? É que o outro existe para me servir. Isso não é realidade. O outro não existe por minha causa. É eu que existo por causa do outro. Jesus disse, estou caminhando para o fim aqui, para a alegria de vocês. Jesus, ele disse o seguinte, eu estava com fome, vocês não me deram nada para comer. Eu estava com sede, vocês não me deram nada para beber. Eu estava nu, vocês não me deram uma bermuda para vestir. Eu estava na prisão, ninguém foi me ver. Eu estava no hospital, enfermo, ninguém foi me visitar. Ah, Jesus, que é isso? Nós te amamos. O Senhor nosso Salvador, nosso Senhor, jamais nós te veríamos assim e não faríamos nada. Jesus disse, não. Quando vocês não fazem uns aos outros, ou a qualquer um pequenino, não fazem a mim. E também é verdadeiro, né? Quando a gente faz, quando a gente não faz. Quer dizer, se aplica, amados. Então ninguém serve a Deus. Eu sirvo o outro e, consequentemente, estou servindo a Deus. As nossas orações são petições por nós. Há uma característica que a gente vai abandonando, que é a intercessão, pedir pelos outros. A gente está tão preocupado com os nossos... Amados, isso é terapêutico. Comece a se preocupar com os outros, orar pelos outros, se dedicar aos outros, para você ver Deus cuidando de você. Eu tenho feito isso há 24 anos. Tenho tentado fazer isso há 24 anos. Deus tem cuidado de mim nesses 24 anos. Nunca fiquei desamparado em nenhuma ocasião. Eu não estou dizendo que nunca me faltou nada. Eu não estou dizendo que nunca passei uns perrengues, umas dificuldades, umas angústias. Eu estou dizendo que Deus nunca me abandonou. Sempre Deus cuidou de mim. Tanto é que, olha eu aqui outra vez. Então, o culto cristão deve ser não só um ajuntamento, né? Mas um encontro de edificação, amados. 1 Coríntios 14 e 26. O culto cristão não deve ser um ajuntamento. Juntar um monte de gente. Mas deve ser um encontro de edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai falar sobre isso. E ele diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Perceberam? Então, como que a gente adora a Deus numa liturgia dessa, no culto? É quando eu compartilho o meu dom com outro. É que a gente espera de duas figuras no culto. Do pregador e dos que cantam. A gente acha que eles devem nos servir, né? Ué, mas você tem dom aí que Deus te deu. Por que a gente não serve uns aos outros aqui? Por que a gente espera um self-service, 2 garçons que façam o trabalho, amados? E por que a gente acha que acabou aqui, acabou mesmo? Aí a gente está vivendo num tempo que diz assim, eu prefiro me relacionar com animal do que com gente. Lógico que prefere. Isso é carnal? Porque eu preferi me relacionar com um bicho, e eu não sou contra bicho, amado, porque a gente precisa também explicar, né? Porque daqui a pouco é processo, sou cancelado, porque eu sou contra os pets. Porque hoje não pode falar mais nada, tá? O negócio está embaçado, está chato pra caramba. Mas, amado, preferir um animal do que um irmão teu, um ser humano, um semelhante, aí a gente endoidou de vez. É claro, o animal não confronta. Você pode até bater e balança o rabinho depois e acha que você é o melhor. Ele presta um culto a você. Adoração, você dá o que ele quer. É igual uns crentes, né? Só presta. Amados, então a gente precisa entender essa dinâmica. Que a gente precisa se relacionar nesse contexto,
e na vida, no cotidiano. Nós precisamos nos interessar profundamente uns com os outros, principalmente nesse ambiente local mais próximo. Mas não é só aqui. Todos os nossos irmãos que professam Cristo também. A gente deveria ter essa intenção. Então, assim, se você não tem essa preocupação de se envolver uns com os outros, você fala, André, mas tem uns que eu não me identifico. A gente não gosta das mesmas coisas. A gente não curte as mesmas coisas. Tem uns que eu não tenho muita afinidade. Mas é esse exatamente que Deus quer usar para trabalhar o teu caráter ruim, que busca só o conforto na tua vida. É esse, amado. Vai ser desafiado. Eu tenho uns irmãos aí que, sem noção de nada, me dá um trabalho, amados. Vocês não têm noção, eu estou falando aqui com toda a sinceridade do mundo. Me dá um trabalho, eu tenho que exercer longanimidade, eu tenho que exercer o amor, eu tenho que perdoar, eu tenho que contar até 10 direto. E eu falo, não posso largar esse irmão, porque ele é um instrumento de Deus para trabalhar todas essas virtudes em mim. Né? Então, que coisa boa, amados, quando alguém é oposto. Quando alguém me questiona. Quando alguém fala na sala de aula, professor, está errado, não é bem assim não. Aí eu tenho que me desdobrar para tentar falar, e ele continua, não. Aí ele me faz crescer, amados. Mas os alunos que eu estou falando, eles ficam assim, ó. Eles não alteram nada em mim. Eu não cresço em nada. Eles só estão concordando muitas vezes naquilo que eu estou na superficialidade e ainda falando bobagem. E numa igreja, um pastor que não tem uma diretoria que dá trabalho, amados. Não é bom, não. Porque vai se cercar de bajuladores. Que mesmo ele fazendo errado, não tem quem o proteja. É por isso que a mulher protege o homem da sua soberba quando diz, não é bem assim, não. Porque senão, cai na loucura, amados. A gente vai solto. Vai assim, ladeira abaixo. Tem uns que estão dando risada, acho que é de nervoso, né? Amados, vamos buscar então essa maturidade, mas na unidade. Porque senão ela nunca virá sobre nossas vidas. Jamais virá. E de fato precisa ser uma obra do Espírito Santo em nós. Porque eu reconheço, amadas, é difícil. Você que pensa lá na frente, querida de Deus. Você que pensa lá na frente. Você que pensa 200 vezes a mesma coisa. E vê a lerdeza do teu marido para compreender uma de cada vez. É difícil. Amado, eu sei que é difícil para você. Que é prático, que é objetivo, que tem foco. Ver a mulher falando de um monte de coisa, querendo resolver. Eu sei que é difícil também. Então, amados, a gente precisa ser aí sujeito ao Espírito Santo. E reconhecer que a diversidade nem sempre, o confronto, o conflito, o diferente, nem sempre é ruim e nem sempre está errado. Às vezes só é diferente mesmo também. Porque a gente acha que o diferente, ele está errado. Às vezes só é diferente. Quem é o padrão? Você acha que é você? Você acha que você é o padrão para o outro ser diferente e o diferente de você é o errado? E pior ainda, aqui eu encerro em nome de Jesus, daqui 5 minutos, conta no relógio aí, o que passar disso é de procedência maligna. 5 minutos, agora eu me comprometi aqui, né? Fiquei escravo das minhas palavras. Amados, a gente, muitas vezes, vou até fazer isso aqui, né, que o pregador faz, que é sinal que está acabando mesmo. A gente tem um problema muito grande nessa questão de que o diferente, ele está errado, e aí a gente conclui, precisa ser igual a mim. Aí a gente vai lutar para que eles pareçam com a gente. A gente faz isso com os filhos. A gente quer que o filho tenha um paladar igual ao nosso. Vai comer esse quiabo. Se o menino não gosta. Já o nome não é bom. Acho que nem deveria ninguém comer. Lembra de quiabo? Né? Então, não, você tem um paladar, respeita isso. Eu não estou dizendo que não precisa ali, né, forçar um negocinho, porque os meninos só querem comer açúcar também, doce, aí não vai. Mas eu quero dizer, amados, cuidado. Você está impondo suas vontades, seus gostos, tem que gostar dessa música, desse ritmo, tem que fazer assim. Quem disse, amados, que você é o padrão? Aí a gente namora com a menina, se encanta porque ela tem os negócios que a gente nunca viu, não tinha tal, e você me completa, meu amor. Aí quando casa, a gente quer que ela seja igual a gente. Aí eu fico pensando, meu Deus, o mundo não merece outro de você. Por que a gente quer reproduzir no outro o que nós somos, amados?
Porque nós nos julgamos ser absoluto. Vocês estão entendendo, amados? Que loucura! Se for falar assim, não, aí já estava na prova aqui eu, né? Estava discordando de mim, né, Nathalie? Queridos, vamos orar a Deus? Muito pesado o que eu falei para vocês, é por isso que eu tento ser aqui bem-humorado. Mas não amenizando a seriedade isso aqui. Então assim, amados, se vocês ouvirem, concordar, alguns concordam, outros não, faz parte. Está tudo certo também no processo. Só que não fará diferença nenhuma aqueles que concordarem e não praticarem. Aqueles que, é isso mesmo, André, interessante. Poxa, é isso mesmo, Deus fala assim mesmo, entendi. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Então, mas se essa concordância, ela não se reverter em prática na vida, não vai adiantar nada. Tem mais 2 dias aqui de festividade? Se vier outros pregadores falar um bocado de coisa e na segunda-feira a gente não põe em prática, não valeu nada, amados. Então, minha oração agora com vocês, eu proponho que Deus nos ajude a praticar aquilo que Deus está ministrando no nosso coração. Olhe para cá, olhe para mim aqui, ó, no meio da minha sobrancelha. Procure onde ela se divide aqui, ó, para não perder a atenção. Vamos orar dessa forma? Vocês concordam em orar assim? Vocês vão orar assim mesmo, com o desejo de falar, Senhor, me ajuda. Se é o Senhor que está falando da boca desse irmão, se é o teu Espírito Santo que de fato está falando, se não for, pede para que Deus tire da sua memória, mas se for, a oração é que o Senhor aplique isso na minha vida, que eu possa vencer o meu individualismo, a minha soberba, o meu machismo, porque aqui quem manda sou eu, né? Os homens têm esse negócio, ou aquela mulher insubmissa também, que quer tomar o lugar do homem, descendente de Maria Bonita, por exemplo. Ore, amados, assim. Vocês concordam em orar? Aí sentado mesmo, se vocês quiserem fechar os olhos como eu estou, ou não, do jeito que você quiser. Mas vamos orar juntos, amados? Não deixe eu orando sozinho aqui, não, porque eu vou orar por mim e vou orar por vocês. Eu gostaria que vocês orassem por vocês e orassem por mim e nós orássemos uns pelos outros. Bora orar todo mundo junto? Pai nosso, Pai bendito, Deus de toda a glória, que a tua misericórdia, Senhor, nos alcance. Primeiro trazendo entendimento, luz, compreensão da tua palavra. Peço, Senhor, que a resistência do nosso coração não seja maior do que o poder da tua palavra, rompendo, Senhor, esses muros que nós levantamos, pela nossa teimosia, pela nossa soberba. Senhor, nesta noite não deixa, Senhor, que a dureza do nosso coração seja maior do que o convite do Espírito Santo, para que a gente se renda mais uma vez à tua palavra, para que a gente possa ser desconstruído, Senhor, de tudo aquilo que foi construído e não glorifica o Senhor, e não representa a tua palavra. Deus, que o nosso coração e a nossa mente seja como um odre novo, para que o vinho novo, Senhor, possa estar fazendo o processo que ele tem que fazer. E a nossa mente possa expandir de tal maneira que possamos enxergar essas verdades. Ó Deus, que o teu Espírito nesta noite nos ajude, Senhor, cada vez mais a vivermos uma vida de solidariedade, de empatia, onde possamos viver na perspectiva do outro e não da nossa. Ajuda-nos a termos humildade, Senhor, para reconhecer que muitas vezes, o outro tem um ponto de vista, uma opinião melhor do que a nossa, uma compreensão melhor do que a nossa. Senhor, ajuda-nos que isso comece, inclusive, dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, Senhor. Esses adolescentes que nos questionam, e a gente acha que eles não manjam nada, que a gente já tem experiência suficiente. Pai, que possamos conhecer o timbre da voz do Teu Espírito Santo por uma criança, por quem quer que seja. Oh Deus, se estamos tão perdidos, tão loucos assim, Senhor, que os profetas não estão mais alcançando nosso ouvido, usa a mula, Deus. Usa o ímpio, usa quem quer que seja, mas que o Senhor encontre acesso no nosso coração, nos transforme. Porque a gente quer de fato ser igual ao Teu Filho Jesus,
que não viveu para si, que subiu naquela cruz para salvar todos nós, Senhor. Não para me salvar, mas para nos salvar. E que possamos viver na mesma perspectiva, também subindo numa cruz, também renunciando a nós mesmos, também crucificando a nossa velha natureza e vivendo para salvar os outros, ó Pai. Não buscando a nossa salvação, porque se Jesus quisesse se salvar, todos nós estaríamos perdidos. E a gente quer se salvar, Senhor, e a Tua palavra nos fala, aquele que quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Ajuda-nos, ó Pai, que a Tua palavra penetre nessa noite, Senhor, nos nossos corações. E que possamos praticar ainda hoje isso. Senhor. Que possamos não nos contentar com os relacionamentos superficiais dentro das igrejas. Mas que possamos, Senhor, ir na casa uns dos outros. Não para prejudicá-los. Não para se intrometer em suas vidas. Não para espalhar fofocas. Mas para servi-los. Para caminhar nas alegrias e nas tristezas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amados,